sou o professor Silvan e nesse vídeo nós vamos falar sobre as reações de álcools e éteres. Inicialmente, observemos esta reação. Aqui nós temos um álcool reagindo com um nucleófilo. É de se esperar que nessa reação ocorra uma substituição, na qual ocorra a formação de um haleto de alquila e OH-, ou seja, o Br- substitui o OH do álcool. Contudo, observa-se que essa reação não ocorre. Isso é em virtude da formação de uma base forte nos produtos. Assim, um álcool não pode sofrer reações de substituição nucleofílica, porque tem um grupo de saída fortemente básico, que é o íon OH-, que não pode ser deslocado por um nucleófilo. No entanto, um álcool é capaz de sofrer uma reação de substituição nucleofílica se seu grupo OH for convertido em uma base fraca, ou seja, um melhor grupo de saída. E isso pode ser feito por meio de sua protonação. A protonação transforma o grupo de saída OH-, que é uma base forte, em uma molécula de água, que é uma base fraca, a qual é suficientemente fraca para ser deslocada por um nucleófilo. A reação de substituição de álcools é lenta e requer aquecimento para ocorrer em um período de tempo razoável. Neste tipo de reação, somente nucleófilos fracamente básicos, como o íon I-, Br- ou Cl-, podem ser usados na reação de substituição, pois o grupo OH do álcool tem de ser protonado antes de ser deslocado pelo nucleófilo. Nucleófilos moderados ou fortemente básicos, como NH3 ou uma amina ou um íon alcóxido, serão protonados na solução ácida e, uma vez protonados, deixariam de ser nucleófilos, formariam um NH3+, que é o íon amônio, ou uma amina protonada, RNH3+, ou ainda seriam nucleófilos fracos, como um álcool, o CH3OH, por exemplo. Vejamos agora a forma na qual essa reação pode se processar. Aqui nós temos um álcool, agora vamos reagi-lo com HBr. Nisto ocorrerá inicialmente uma protonação, formando este álcool protonado, caracterizado por esse grupo OH2+. Posteriormente, sob aquecimento, ocorrerá uma etapa de desidratação, saindo água desta molécula, e a entrada do nucleófilo, formando então o haleto de alquila. O mecanismo para a reação de substituição depende somente da estrutura do álcool. Álcools secundários e terciários reagirão pelo mecanismo SN1 ou E1. O intermediário carbocátion na reação SN1-E1 tem dois destinos possíveis. Pode-se combinar com nucleófilos e formar um produto de substituição, SN1, ou perder um próton e formar um produto de eliminação, E1. Porém, somente o produto de substituição é realmente obtido, pois qualquer alceno formado em uma reação de eliminação sofrerá reação de adição subsequente com HX para formar mais produto de eliminação. Vejamos então a reação do álcool terquibutílico, o qual é um álcool terciário. Como vimos anteriormente, se o álcool for terciário ou secundário, o mecanismo vai ser ou SN1 ou E1. Então, na primeira etapa, ocorrerá a protonação do átomo mais básico do álcool, ou seja, do oxigênio. O oxigênio, então, utilizará um de seus pares de elétrons livres para formar uma ligação com o hidrogênio. Como o hidrogênio não consegue formar duas ligações, ele vai ter que quebrar de forma heterolítica a ligação que está formando com o bromo, uma vez que essa ligação HBr está polarizada, sendo que o bromo é o átomo mais eletronegativo. Desta forma, o par de elétrons migrará para o bromo, formando então o álcool protonado. E após a saída dessa molécula de água,
ocorrerá a formação do carbocátion. Este carbocátion, por sua vez, pode reagir com o nucleófilo, o Br-, para formar o produto de substituição. Contudo, como foi dito anteriormente, álcools secundários e terciários podem reagir tanto por SN1 como por E1. Então, na etapa ocorrendo por E1, esta molécula de água reagirá com um desses hidrogênios, removendo esse hidrogênio, e o par de elétrons dessa ligação formará uma ligação dupla com o carbono que antes era o carbocátion. Então, esse é o produto de eliminação. Em reações de eliminação, sempre ocorre a formação de alceno. Contudo, como no meio ainda existe HBr, esse HBr residual pode reagir com essa ligação pi do alceno e voltar a formar o haleto de alquila, que é exatamente o produto de substituição. Então, mesmo que ocorra essa etapa de eliminação, mesmo assim no produto final nós teremos o mesmo composto. Numa reação SN1, em que o álcool seja um álcool secundário, sempre observe a possibilidade de se formar rearranjo de carbocátion. Esse processo se justifica pela formação do carbocátion mais estável, o terciário. Vejamos a reação para o 3-metilbutanol, onde inicialmente ocorrerá a protonação desse álcool por meio da remoção do hidrogênio do HBr pelo oxigênio do álcool, formando o nosso álcool protonado. Este, por sua vez, vai ocorrer a desidratação, ou seja, a saída de uma molécula de água, que é uma base fraca, para a formação do carbocátion. Esse carbocátion sofrerá um ataque nucleofílico pelo Br-, e este ataque formará o produto de substituição, o 2-bromo 3-metil-butano. Contudo, este não é o produto majoritário. Por quê? Porque aqui foi formado o carbocátion secundário. Deve-se, então, ocorrer um rearranjo de carbocátion para a formação do carbocátion terciário. E esse rearranjo se dará por meio da transferência de metileno, que é o CH3, com o pazinho de elétrons da ligação. Ocorre um salto desse CH3 para o carbono do carbocátion, desde que seja vizinho. Nesse rearranjo, ocorrerá a formação do carbocátion terciário. Agora sim, temos o carbocátion terciário. Ocorrerá então o ataque nucleofílico do Br- para a formação do nosso produto majoritário, o 2-bromo 2-metil-butano. Então é de suma importância, sempre que você fizer um mecanismo e este ocorrer a formação de carbocátion, observe se existe a possibilidade de rearranjo de carbocátion justamente para a produção de um carbocátion mais estável, geralmente o terciário. Como dito anteriormente, se o álcool for secundário ou terciário, ele vai reagir pelo mecanismo SN1 ou E1. Contudo, no final, sempre o produto de substituição é o que será formado. Já para álcools primários, eles não podem sofrer reações SN1, pois os carbocátions primários são muito instáveis para serem formados. Assim, o álcool primário reage com um haleto de hidrogênio por meio de um mecanismo SN2. Vejamos a reação do álcool etílico com HBr. Como vimos anteriormente, a primeira etapa é a etapa de protonação desse álcool, onde o oxigênio vai usar um par de elétrons livres para a formação de ligação com hidrogênio. Isso se dá devido à polarização da ligação do HBr, sendo que o bromo é o átomo mais eletronegativo, o hidrogênio é o menos eletronegativo. Então, se acentua uma carga parcial negativa no bromo, uma carga parcial positiva no hidrogênio. Por isso que ocorre esse ataque com o oxigênio. Como o hidrogênio não consegue formar duas ligações, a ligação entre o hidrogênio e o bromo deve se romper de forma heterolítica, transferindo esses elétrons efetivamente para o bromo. Com isso, ocorre a formação do álcool protonado. Agora nós transformamos um mau grupo de saída, que era o OH-,
em um bom grupo de saída, que é a água. Agora vem a diferença entre o mecanismo SN1 e o SN2. No SN1 ocorreria a formação do carbocátion, mas aqui nós temos o mecanismo SN2, ou seja, o nucleófilo, que é o Br-, vai atacar por trás, em relação ao oxigênio, o carbono que está ligado ao oxigênio. Com isso, ocorrerá a quebra da ligação entre o carbono e o oxigênio, indo o pazinho de elétrons para o oxigênio, e efetivamente ocorrendo a saída dessa molécula da água, mas a entrada do átomo do bromo na cadeia orgânica, formando então um haleto de alquila mais água. Neste mecanismo, somente o produto de substituição é obtido. Nenhum produto de eliminação é formado, porque o íon haleto, apesar de ser um bom nucleófilo, é uma base fraca e é necessária uma base forte para uma reação de E2, para promover a remoção do próton do carbono beta. Quando HCl é usado em vez de HBr ou HI, a reação SN2 é mais lenta, porque o Cl- é o nucleófilo mais fraco do que o Br- e do que o I-. Agora, vejamos as reações de eliminação de álcoois. Um álcool pode sofrer uma reação de eliminação formando um alceno pela perda de um grupo OH-, de um carbono e um hidrogênio de um carbono adjacente. O resultado é a eliminação de uma molécula de água. E essa perda de água é chamada de desidratação. A desidratação de um álcool requer um catalisador ácido e aquecimento. O ácido sulfúrico e o ácido fosfórico são os catalisadores mais utilizados. Então, nessa reação, nós temos um álcool, vai ocorrer uma reação com ou o ácido sulfúrico ou o ácido fosfórico sob aquecimento. Vai haver então a perda de um grupo OH de um carbono com um hidrogênio de um carbono vizinho. Assim ocorrerá a formação de alceno, que é o requisito para um mecanismo de eliminação. Temos então uma reação de desidratação, onde ocorre a saída de uma molécula de água. Vejamos agora um exemplo de um mecanismo de desidratação por um mecanismo EL. Aqui nós temos um álcool, que no caso é o 2-propanol, reagindo com ácido sulfúrico. Ocorrerá então a protonação do átomo mais básico do álcool, ou seja, o oxigênio. O oxigênio utilizará um de seus pares de elétrons livres para a formação de uma ligação com o hidrogênio ionizável do ácido sulfúrico. Vai ocorrer então a quebra heterolítica entre o hidrogênio e o oxigênio do ácido sulfúrico, migrando o par de elétrons dessa ligação para o oxigênio. Desta forma, geramos o álcool protonado. Este, por sua vez, passará por um processo de desidratação, perdendo essa molécula de água, formando então o carbocátion. Nós temos aqui a formação do carbocátion secundário. Neste caso, não temos a possibilidade de formação de rearranjo de carbocátion. Então, seguimos normalmente com o mecanismo. A molécula de água, então, ela vai abstrair o hidrogênio beta. Neste caso, é o hidrogênio que está ligado no carbono vizinho onde está o oxigênio. Assim, ocorrerá essa reação, removendo esse hidrogênio beta e, consequentemente, esse par de elétrons dessa ligação vai gerar a formação de uma ligação dupla carbono-carbono, gerando o produto de eliminação, um alceno, mais H3O+. Agora, observe que quando há a possibilidade de formação de mais de um produto de eliminação, o produto principal será o alceno mais substituído, seguindo a regra de Zaitsev, pois leva ao estado de transição mais estável, conforme podemos ver no diagrama a seguir. Neste diagrama, nós temos energia livre no eixo Y e progresso da reação no eixo X, onde aqui está contemplado a partir da etapa
de protonação, certo? O álcool que já está protonado. Ocorre então a etapa de desidratação, a saída da molécula de água para a formação de carbocátion. Então, até aqui, o mecanismo é sempre igual. Contudo, essa molécula de água ela pode remover os hidrogênios desse carbono beta aqui para a formação de um alceno, no caso seria esse aqui, ou a remoção ou desses três hidrogênios ou desses três hidrogênios aqui de cima. Geraria o mesmo composto. A remoção de um desses hidrogênios beta aqui formaria este alceno. Então percebemos que existe a possibilidade de formar alcenos diferentes. Qual será o alceno mais estável? Aquele que tiver o maior número de substituições. Isso irá acarretar na menor energia no estado de transição. Então, o alceno mais substituído é aquele que apresenta menor energia, vai apresentar maior velocidade e maior produto final obtido. Álcools terciários desidratam-se mais facilmente, pois gera um carbocátion terciário, que é o mais estável possível. Veja a seguir a ordem de desidratação para álcools. Podemos observar que o álcool terciário ele desidrata com maior facilidade que o secundário, por sua vez, desidrata mais facilmente que o primário. Então, sempre que eu gerar um carbocátion mais estável, eu também terei uma desidratação mais facilitada. Vamos agora ver o exemplo do mecanismo do 3,3 2 butanol com ácido fosfórico, ou seja, o mecanismo vai ocorrer por uma rota de eliminação. A primeira etapa ocorre a protonação do álcool. Posteriormente, a molécula da água vai abstrair um hidrogênio beta para a formação de uma ligação dupla e formação do alceno, neste caso, o 3,3 1 buteno. Porém, este produto ele só é formado em 3% do total. Isso é em virtude de termos gerado um carbocátion secundário. Portanto, é bem mais adequado que ocorra um rearranjo de carbocátion pela transferência do metileno. Esse grupo CH3 ele vai saltar para o carbono vizinho, que é o do carbocátion, e o carbocátion agora ficará onde estava esse grupo CH3. Sendo assim, agora temos a formação de um carbocátion terciário, que é o mais estável. Agora, a molécula de água pode abstrair o hidrogênio do carbono beta para a formação de um alceno. E esse alceno tem um percentual de formação de 33%. Isso é em virtude de termos produzido um alceno menos substituído. Então, a remoção do hidrogênio beta do outro carbono seria mais prudente para a produção do alceno mais substituído. E assim nós teríamos o nosso produto majoritário com 64% de formação. Agora vamos falar um pouco sobre reações de éteres. Os grupos OR de um éter e OH de um álcool têm aproximadamente a mesma basicidade, pois seus ácidos conjugados têm valores similares de pKa. Por exemplo, o pKa do metanol é 15,5, já o da água é 15,7. Os dois grupos são bases fortes e os grupos de saída são fracos. Consequentemente, álcools e éteres não são reativos diante de reações de substituição nucleofílica. Portanto, assim como álcools, éteres também precisam serem protonados para poder sofrer reações de substituição nucleofílica com HBr ou com HI. A reação de éteres com haletos de hidrogênio é lenta e a mistura reacional deve ser aquecida para que a reação se processe numa velocidade razoável. Nesta reação, a primeira etapa ocorre a protonação do oxigênio do éter pelo HI. Deste modo, ocorre a conversão do grupo OR-, que é muito básico, em um grupo ROH, que é muito menos básico. Eu consigo transformar um mau grupo de saída em um bom grupo de saída. Vejamos essa reação genérica de um éter com HI. Na primeira etapa, deve ocorrer a protonação deste éter, onde o oxigênio do éter vai remover o hidrogênio do HI, formando um éter protonado.
Isto deve acontecer sob aquecimento. Posteriormente, o I- vai atuar como nucleófilo, atacando um dos carbonos que está ligado ao oxigênio. Consequentemente, ocorrerá uma quebra heterolítica, liberando o grupo de saída. Neste caso, o grupo de saída é esse R'-OH, ou seja, um álcool. Então, eu transformo algo que era um péssimo grupo de saída, que era o íon alcóxido, o RO-, em um bom grupo de saída, que é um álcool. Se após a saída do grupo de saída gerar um carbocátion estável, um secundário ou um terciário, ocorre uma reação SN1. O grupo de saída sai e o íon haleto se combina com o carbocátion. Veja o exemplo a seguir. Aqui nós temos a reação de um éter com HI, onde inicialmente ocorrerá a protonação do éter, sendo que o oxigênio, que é o átomo mais básico, vai usar um dos seus pares de elétrons livres para formar a ligação com o hidrogênio, uma vez que ocorre a polarização da ligação hidrogênio-iodo. Assim como o hidrogênio não consegue manter duas ligações, a ligação entre o hidrogênio e o iodo vai se romper de forma heterolítica e o par de elétrons vai migrar para o iodo, formando então um éter protonado. Aqui então ocorrerá a saída do grupo de saída, neste caso o grupo de saída será um álcool, o metanol, e ocorrerá a formação do carbocátion. Em um mecanismo SN1, ocorrerá a formação deste carbocátion e posteriormente ocorrerá o ataque nucleofílico do I-. Então, o I- utilizará um de seus pares de elétrons livres para formar uma ligação com o carbono do carbocátion. Com isso, ocorrerá a entrada do iodo, formando um haleto de alquila. Contudo, se a saída do grupo de saída formar um carbocátion instável, como por exemplo um metil, um vinil, aril ou ainda um carbocátion primário, o grupo de saída não pode sair. Ele deve ser deslocado pelo íon haleto. Em outras palavras, ocorrerá a reação SN2. O íon haleto ataca preferencialmente o grupo alquila menos impedido estericamente. Então vejamos esse exemplo. Aqui nós temos um éter, nós temos duas cadeias carbônicas diferentes nesse éter. Em um lado nós temos uma cadeia carbônica com 3 carbonos, no outro lado nós temos uma cadeia carbônica com um carbono. Neste caso, nós temos o metox propano. Então, na primeira etapa, ocorre a protonação deste éter, onde o par de elétrons desse oxigênio é utilizado para a formação da ligação com o hidrogênio do HI. Posteriormente, ocorre uma quebra heterolítica entre o hidrogênio e o iodo, e o par de elétrons dessa ligação efetivamente se transfere para o iodo. Na sequência, nós temos a formação do éter protonado. Então, neste caso, pode surgir uma dúvida. Onde ocorrerá o ataque do nucleófilo? Será neste CH3, que está à esquerda do oxigênio, ou será nesse CH2, que está à direita do oxigênio? Como dito anteriormente, a reação para a obtenção do produto majoritário se dará no átomo de carbono menos impedido estericamente, ou seja, no carbono do CH3, que está à esquerda do oxigênio protonado. Então, o nucleófilo, que é o I-, ele vai atacar este carbono que está menos impedido estericamente. Isso se dá por um mecanismo SN2 e agora ocorrerá a ruptura da ligação entre o oxigênio e o carbono do CH2, que está à direita do oxigênio. Isso ocorrerá a formação de um haleto de alquila metílico, o CH3I, e um álcool, neste caso, o propanol. Finalizando, nós temos que somente produtos de substituição podem ser obtidos em reações de éteres, porque as bases presentes no meio reacional, ou seja, os íons haleto e água, são muito fracos para capturar um próton de um carbono beta, de um éter, em uma reação de eliminação. Portanto,
não podemos sofrer reações de eliminação para éteres, somente substituição. Finalizando nosso estudo sobre reações de álcools e éteres, observamos que apenas a estrutura do álcool ou do éter é necessário para determinar qual dos mecanismos irá ocorrer. Ou seja, se eu tenho um álcool metílico ou primário, ocorrerá somente o mecanismo SN2. Já para álcools secundários e terciários, o mecanismo pode ser SN1 ou E1. No entanto, para que ocorra a eliminação, é necessário que tenha a presença do ácido sulfúrico ou ácido fosfórico. Já para éteres, não ocorrerá nenhum processo de eliminação. Processos serão apenas de substituição, sendo que para um éter metílico ou primário, ocorrerá somente o mecanismo SN2. Já para éteres secundários ou terciários, ocorrerá o mecanismo SN1. Assim, finalizamos nosso conteúdo sobre reações de álcools e éteres. Bons estudos!